que é corrupção? Essa palavra corrupção, na nossa língua, ela tem o sentido de putrefação. Algo que está se decompondo, que está apodrecendo. Em teologia, na linguagem das Escrituras, essa decomposição, essa putrefação é espiritual e moral no ser humano. Ela acontece de forma diretamente proporcional à medida do afastamento da criação do seu Criador. Ou seja, Deus é o supremo bem, a suprema perfeição moral. Quanto mais perto dele, mais nos aperfeiçoamos. Quanto mais longe dele, mais apodrecemos, mais nos corrompemos. O Salmo de número 14, ele é um daqueles salmos que não tem informações contextuais no seu cabeçalho. Ele afirma ser um salmo de Davi, mas ele não diz quando foi escrito, o que Davi estava passando, como acontece com vários outros salmos. Não diz qual era o momento histórico. O que a gente pode perceber é que havia uma atmosfera de opressão em relação ao povo. O povo estava sendo oprimido. Havia uma esfera de um poder que tinha assumido o controle político de Israel. Não sabemos se uma nação ímpia, a ameaça de uma invasão. Não sabemos se grupos oligárquicos, como os descendentes de Saul, ou coisas desse tipo. Mas uma coisa é certa. Esse salmo é uma reflexão profunda sobre em que nível a humanidade está distante de Deus. Em que nível isso causa efeito sobre tanta gente. Em que nível tanta gente sofre por causa da corrupção? E também qual a esperança daquele que está sofrendo por causa dela? O salmo é um misto de salmo de sabedoria, porque ele faz uma reflexão profunda sobre isso, mas também é um clamor a Deus, porque ele encerra dizendo: ai, se de Sião viesse a salvação. Então, queridos, eu quero convidar vocês nessa manhã a refletir sobre isso, e eu não preciso dizer porquê. Se você viu TV essa semana, você sabe o quanto estamos precisando refletir sobre isso. Nós estamos vivendo um dos momentos, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, mais caricatos da nossa história, né? Do ministro do Supremo. Estamos vivendo um momento inimaginável, uma coisa absurda. Não que essa corrupção não já existisse em governos anteriores, em perspectivas diferentes do governo atual, mas dessa vez foi jogado para que todos saibam. O manto, o segredo foi tirado. O manto que escondia foi retirado. E hoje nós estamos diante de nós, como diz no popular, na nossa cara, essa realidade de podridão. E esse é o momento que a nossa reação natural é de protestar, de querer a queda do governo. E isso é uma coisa natural, é uma coisa legítima. Mas nós precisamos aproveitar esse momento também para fazer uma reflexão mais profunda. Não apenas sobre a corrupção do governo atual, mas sobre em que medida essa corrupção, que aos olhos de Deus no Salmo alcança toda a humanidade, em que medida essa corrupção tem sido vivida por mim. Então o momento é propício para pararmos e pensarmos sobre isso. E é isso que eu quero propor para vocês nessa manhã. Nós vamos aprender um pouco nesse Salmo 14, algumas verdades bíblicas sobre a corrupção. Você está interessado em aprender sobre isso? Se está, diga amém. Amém. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aprender nesse salmo é que a corrupção é um ato de ateísmo prático. Repita, por favor, ela é o quê? Um ato de ateísmo prático. Olha o versículo 1, acompanhe comigo, por favor. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Olha só, a palavra tolo, ela aparece muito no Antigo Testamento, em algumas traduções insensato, né? Em outras traduções louco. E na verdade a gente precisa entender o que o salmista quer dizer com essa palavra, para não corrermos o risco de achar que é outra coisa.
coisa, porque pode ser que você pense que tolo seja alguém bobinho, alguém, como diz lá no meu Nordeste, lesado, abestalhado, né? Alguém que, nem percebi. Na verdade, não é esse o sentido da palavra naval, em hebraico. Não significa esse bobinho, esse tolinho, esse displicente, digamos assim. Naval, no hebraico, é alguém que é insensato por arrogância, que é insensato por atrevimento. É aquele que mete os peitos para brigar com quem não pode brigar. Então essa seria mais ou menos a ideia. Então eu acho que na língua portuguesa, uma palavra melhor para descrever isso aqui, para traduzir isso aqui, seria imbecil, ao invés de tolo, né? Porque o imbecil é aquela pessoa que é insensato e de forma agressiva. Essa insensatez arrogante, essa insensatez prepotente. E qual é a atitude desse insensato? O que é que acontece com ele? O texto vai dizer que esse Nabal é alguém que diz no seu coração: não existe Deus, ou não há Deus, ou Deus não existe. Do que ele está falando? Será que ele está falando dos ateus? Daquelas pessoas que dizem nas universidades: não há Deus? Se você prestar atenção, o Salmo não está se referindo a alguém que diz com os seus lábios que Deus não existe. O Salmo está dizendo a alguém que diz no seu coração. E esse conceito de coração na cultura hebraica é muito importante a gente entender. Porque na cultura hebraica o coração não diz respeito aos meus sentimentos, como diz respeito na nossa cultura ocidental de hoje. Em hebraico, na visão de mundo da Bíblia, o coração é a sede das minhas decisões, é a sede da minha vontade. Eu tomo atitudes porque o meu coração se inclina para aquilo. Essa é mais ou menos a ideia. Então, o que é dizer no coração? Dizer no coração não é dizer: ei gente, Deus não existe. Não. Dizer no coração é ter o seu coração inclinado para não se preocupar com a existência de Deus. E esse coração inclinado por não se preocupar com a existência de Deus se revela de que maneira? É o que ele vai continuar no versículo: corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, eu posso até dizer que Deus não existe, mas no meu coração eu não estou preocupado com a existência dele. E eu cometo toda sorte de maldade, toda sorte de corrupção, e planejo mal contra pessoas, e falo mal de pessoas, e penso mal de pessoas, e faço coisas más. Então, queridos, preste atenção. Não existe apenas aquele ateísmo declarado. Existe também um ateísmo prático. Que ateísmo é esse? É aquele que acontece toda vez que alguém pratica alguma forma de corrupção. Toda vez que você peca, isso é um ato de ateísmo prático, porque você diz que Deus existe, mas naquele momento você agiu como se ele não existisse. Então entenda, dizer que Deus não existe não é a única forma de ser ateu. Dizer que ele existe, cantar para ele, mas agir como se ele não existisse, também é ateísmo. Logo, existem muitos cristãos ateus circulando por aí. E geralmente o ateísmo do cristão ateu se revela quando não está debaixo dos olhos da igreja. Quando não está debaixo dos olhos daqueles que poderiam, aos seus olhos, serem olhos de julgamento. Protegido pelo manto do anonimato. Como têm sido suas atitudes, meu querido, quando você não está aqui? As suas atitudes, a maneira como você trata as pessoas, as decisões que você toma, as informações que você está colocando na sua declaração de imposto de renda, essas atitudes têm revelado a crença num Deus justo e temível, que está em todo lugar e que não admite ser desobedecido? Ou na verdade você age como se Deus tivesse um botão de ligar e desligar? Olha, tem muito crente que pensa que Deus tem um botão de ligar e desligar. Você chega aqui na igreja
aleluia, glória a Jesus, coisa linda, e sorri para os irmãos, e abraça, e é a coisa melhor do mundo. Quando sai por aquela porta, desliga Deus, e se encontrar alguém no caminho, já distrata. Querido, não adianta crer, eu tenho dito muito isso, e falei isso há umas 2 semanas na classe da EBD. Tem gente que quer crer em fatias de Deus. Tem gente que não quer o pacote completo de Deus. Quer crer no amor de Deus, ver o Deus bom, o Deus generoso, o Deus bondoso, o Deus abençoador. Ver todas essas coisas que fazem parte do seu caráter, acham lindo isso, proclamam isso, lembram disso o tempo todo e adoram os textos da Bíblia que falam sobre isso. Mas quando a gente vai pensar num Deus que odeia o pecado, num Deus que é severo para punir aquele que peca, a gente não quer essa parte. Nossas leituras do livro da Bíblia refletem isso. A gente começa lendo Gênesis e acha lindo, né? História de José, Êxodo, pessoal, as pragas, né? As pragas são bonitas, porque não é conta, é um negócio. Quando chega no deserto, eu já começo a querer pular uns textos. O deserto engolindo o próprio povo de Deus, né? Um negócio meio esquisito. Quando chega em Levítico, então é automático, eu já pulo para Números. Porque é muito sangue. Para que aquele sangueiro todo? Para que aquela matança toda, aquela carnificina toda, tanto bicho morrendo? Mas toda essa morte, todo aquele sangue derramado, toda aquela carne partida, todos aqueles ossos quebrados, refletem o que Deus pensa do pecado. E eu preciso crer em Deus no pacote completo. Então, querido, nessa manhã entenda, Deus existe. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Deus existe. Amém. Ele existe dentro dessas paredes e fora delas. Amém. Ele existe no seu trabalho, ele existe no seu quarto, ele existe dentro do seu carro, ele existe ao lado de você, quando você assiste os programas na TV, ele existe ao seu lado, quando você acessa a internet, as páginas que você navega, o tempo que você gasta sozinho, Deus está ali, porque Ele existe. Amém. Se eu pratico atos, a revelia da existência de Deus, da sua presença, e me acostumo com o pecado, eu posso até dizer que Ele existe, posso ser batizado, ser batista, mas o meu coração é um coração ateu. Queridos, Deus não faz concessões em sua santidade. Deus não faz concessões em sua santidade. Portanto, cuidado com a corrupção. Cuidado com a corrupção. Quem faz isso? O pessoal que faz essas coisas que esse pessoal está fazendo, que a gente ficou sabendo agora, não pode acreditar que Deus existe. É possível? É possível. Então, primeiro, a corrupção é um ato de ateísmo prático. Segundo, a corrupção jamais está oculta do Senhor. Repita, por favor, comigo. A corrupção o quê? Jamais está oculta do Senhor. Olha o que ele vai dizer nos versos 2 e 3. Olha só. O Senhor o quê? O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O salmista agora ele foi bem pessimista, né? Então, parece até um pouco a linguagem de Eclesiastes, aquela linguagem deprimida, aquela linguagem meio cínica, né, de Eclesiastes, mas ele olha para a humanidade, e aqui ele descreve não o seu olhar, mas o olhar de Deus, porque ele diz, Deus olha do céu para os filhos dos homens. E aí, quem é corrupto, de acordo com o olhar de Deus?
Quem é corrupto de acordo com o olhar de Deus aqui? Todos, absolutamente todos. Então a primeira coisa que essa parte vai nos ensinar é que todos são corruptos aos olhos de Deus. E em segundo lugar, que esse versículo vai nos ensinar é que não apenas todos são corruptos, mas que Deus está vendo todos eles. Toda essa corrupção está diante dos seus olhos. Ou seja, não adianta o homem achar que pode cometer sua corrupção tranquilamente, sob o benefício do anonimato. Deus está vendo. Olha, eu não sei você, mas eu ouvi todas essas conversas que saíram na internet, né? O Facebook, o pessoal coloca e tudo mais. Mas francamente, claro, eu fiquei estarrecido com muita coisa que eu ouvi. Mas francamente, uma das coisas que mais me enojou foram as palavras do prefeito do Rio de Janeiro. Cara, aquilo me deu uma vontade de vomitar. Porque como é que alguém que é eleito pelo povo, fazendo uma campanha para conquistar o voto do povo, tem o povo em tão baixa consideração como ele tem, a ponto de mencionar os habitantes daquela cidade de Maricá e de tudo mais, sabe? É uma cidade ridícula, sabe? Ou seja, o povo não é nada. E aí a preocupação dele com o presidente para com os preconceitos de pobre, com esse sentimento de pobre. Vai comprar um sítio numa cidade ridícula daquela, compra numa cidade melhor e tudo mais. Aquilo é uma coisa ridícula, de um povo ridículo. Então tu imagina, por que ele disse aquilo? Por que você acha que ele disse aquilo? Aquilo era o que estava no coração dele, a boca fala do que está cheio o coração. Mas por que ele disse aquilo? E depois, quando ele apareceu na coletiva, foi pedindo desculpa e não tinha coragem de dizer, porque ele tinha certeza que ninguém estava ouvindo aquela conversa. Então, querido, o anonimato parece que nos dá uma ilusão de impunidade e faz com que tenhamos mais tranquilidade para ser corrompidos, mais tranquilidade para pecar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ele não contava com o grampo da Polícia Federal naquela ligação, né? Mas eu quero lhe dizer, meu querido, minha querida, Deus tem um grampo no seu coração. Ele não sabe apenas tudo o que você fala, mesmo nas conversas secretas. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente, ele sabe quais são suas intenções mais escondidas, aqueles desejos que você não revela para ninguém. O Senhor conhece. Portanto, meu querido, anonimato não cola para Deus. Não existe anonimato para um Deus que sabe todas as coisas. Não adianta você apagar suas conversas do WhatsApp. Não adianta apagar as conversas do Messenger, do Facebook. Não adianta apagar o e-mail. Não adianta apagar o histórico de navegação na internet. Não adianta apagar o histórico das ligações do celular. Porque o Senhor já ouviu todas elas no seu coração antes que você as dissesse. Portanto, querido, não adianta estar se escondendo. Não adianta estar fingindo ser quem você não é. Anonimato não lhe protege de Deus. O que lhe protege de Deus é perdão, arrependimento. Então, querido, assuma o que você está fazendo. Chega de mentira. Procura alguém, procura um pastor, procura alguém e confesse seu pecado e peça ajuda. Porque você pensa que ninguém sabe, mas Deus está com você todos os instantes que você está pecando, cara. A quem você está querendo enganar? A única maneira de apagar de vez as suas corrupções é por meio do perdão purificador do nosso Deus.
1 João 1, 8 e 9 vai dizer: se dissermos que não temos cometido pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. Aleluia! O perdão de Deus não é de parte dos seus pecados. Quando você confessa e clama o perdão dele, ele purifica você de toda injustiça. E aí, uma vez que você confessar, uma vez que você desfrutar desse perdão curativo de Deus na sua vida, o próximo passo é assumir posturas diferentes. Porque Provérbios 28, 13 vai dizer para nós: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que a gente não consegue deixar sozinho. Tem coisas que a gente consegue, pede perdão a Deus só no secreto, mas tem umas que não dá, a gente precisa de ajuda. Essa ajuda. Mas não fique vivendo essa mentira mais diante de Deus. Então, segunda coisa que a gente precisa aprender nesse salmo é que a corrupção jamais está oculta do Senhor. E a última coisa que é muito importante também nós entendermos é que a corrupção não fica impune para sempre. Então vamos repetir, por favor, os 3 tópicos. Vamos lá. A verdade sobre a corrupção. Primeira delas. Segunda. Jamais está oculta do Senhor. Terceira. Não fica impune para sempre. Olha só o que é que o salmista vai fazer. No verso 4 ele vai dizer assim: será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Então olha só, o salmista parece que agora, dos versos 1 ao 3, parece que é uma reflexão mais meio que filosófica, meio que teológica, sobre o olhar de Deus para a humanidade. Agora parece que ele vai partir dessa parte de sabedoria para uma parte mais de lamento mesmo, de clamor a Deus. E uma coisa que faz ele se impressionar: será que esse povo não aprende? Continua fazendo sempre as mesmas coisas e não clama a Deus, ou seja, não leva a Deus em consideração, não busca a Deus, não pede ajuda a Deus. O que tem no coração desse povo para continuar repetindo esse ciclo vicioso de corrupção? Uma única coisa, queridos: impunidade. Eles acham que não vão ser pegos. Eles acham que vai dar para escapar. Como o próprio Lula disse numa das conversas, que vai acontecer um milagre e todo mundo vai se livrar. Eu vivi isso na minha adolescência. Muito cedo eu aprendi a roubar dinheiro da carteira do meu pai. Agora, o que é que um gordo pré-adolescente faz com dinheiro? Comer na cantina da escola, né? Era meu único propósito escuso. E aí eu aprendi, olha só, a acordar de madrugada. Meu pai dormia numa rede, eu passava por debaixo da rede do meu pai, porque ele pendurava a bermuda lá dentro do banheiro e a carteira ficava no bolso. Era sempre a mesma coisa. E eu fiz isso uma vez, morrendo de medo, o coração suando frio, em pânico. Peguei o dinheiro, rastejei de volta, saí. E aí, resultado, passaram-se uns 2 dias, eu acho. Ele reuniu a família e disse: olha, sumiu o dinheiro da minha carteira, quem pegou? E foi perguntando um por um. Perguntou a minha mãe: você pegou ou não? E aos meus irmãos: você pegou, achou também, você pegou? Eu disse: não. Não. Ele: tá bom. Aí eu: nunca mais eu faço isso, né? Ufa, escapei. Só que, meus irmãos, uma semana depois, eu me lembrei do cachorro quente da cantina. E eis que fui reincidente no meu crime. Rastejei de novo, fiz a mesma coisa, abri a carteira do meu pai, tirei o dinheiro. Sabe uma coisa interessante? O coração já não batia tão acelerado quanto da primeira vez. Porque eu já tinha escapado uma vez.
E já havia no meu coração essa esperança, olha, dá para escapar. E de fato, escapei. Meu pai notou novamente, reuniu a família novamente, todo mundo negou, eu neguei também. E ficou por isso mesmo. Depois daí, eu não esperei mais uma semana. 1 ou 2 dias depois, estava eu lá. Eu estava com aquela fonte de deleites em minha mão, aquela carteira, né? Aquele dinheiro, quando eu olhava, uma coca gelada. E eu escutei uma respiração. E quando eu olho para a porta, está o meu pai. E naquele dia eu descobri, a gente, na corrupção, nos nossos pecados, que todo pecado é corrupção, mostra o quanto estamos corrompidos e distantes de Deus. Descobri que na corrupção você pode passar, você pode sair impune 1 vez, 2 vezes, até 10 vezes, até 20 vezes, até a vida toda, mas um dia essa impunidade se acaba. E olha só, essa impunidade promove uma mudança abrupta no nosso coração. De um coração tranquilo cometendo delito, nós imediatamente, num ato brusco, passamos a ter um coração tomado de pavor. E é exatamente isso que o salmista descreve. Ele acabou de dizer no verso 4 que o pessoal não aprende. Vivia fazendo isso. Só que aí, de repente, no verso 5, olha que mudança. Ele diz, olhem, estão tomados de pavor. Poxa, ainda agora estavam sem aprender, repetindo. Mas abruptamente, porque parece que a Bíblia fez questão de mostrar, porque é assim, quando Deus vem, é abruptamente mesmo. E aí, abruptamente, olhem, estão tomados de pavor. Por quê? Pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Olha, é importante a gente entender uma questão nos Salmos, nos escritos do Antigo Testamento, que a palavra pobreza, a ideia de pobreza, especialmente nos Salmos davídicos, elas não significam apenas a pobreza social, tá? Também significa isso, mas pobre nos Salmos de Davi também é, às vezes, o aflito, de uma maneira geral, independente de sua classe social, todo aquele que sofre. A prova disso é que lá no Salmo 40, verso 17, Davi diz, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Nós sabemos que Davi não era pobre. Davi tinha recursos, Davi tinha riquezas. Quando ele diz que o pobre sofre com a ação do corrupto, o pobre social é quem mais sofre, mas muitos outros são pobres nisso, porque a corrupção afeta outras pessoas. A corrupção promove um efeito em cadeia e sai derrubando tudo que tem pela frente. Nós estamos vivendo isso no nosso meio, queridos. O nosso seminário equatorial está precisando de ajuda, porque a inadimplência subiu para um patamar recorde nunca antes existente. Os alunos estão deixando de pagar o seminário. E aí, quando o reitor, que é o nosso presidente, o pastor Davi Heiker, vai conversar com eles, eles olham para ele e dizem, pastor, eu perdi um emprego. Eu não tenho como pagar. E ele, como cristão, fica com um coração desse tamanho. Mas o resultado disso é que isso gerou uma crise financeira, uma crise financeira tremenda no nosso seminário. Nosso seminário está precisando de ajuda. Para a gente ver que isso não é uma coisa distante, isso é uma coisa próxima. A cidade da minha esposa, de Débora, Mossoró, é uma cidade cuja economia girava em torno da Petrobras. A maior fonte de empregos eram as empresas que terceirizam os serviços para a Petrobras.
aqui perfura os poços, aqui transporta os resíduos, aqui incinera os resíduos, etc. O sonho de todo moçorense é vestir um jaleco cor de laranja. Só que esse sonho acabou, queridos. A Petrobras quebrou. As empresas foram embora. A maior fonte de renda do meu sogro é um imóvel que ele aluga para uma empresa da Petrobras, que está praticamente certo que também vai embora no final do ano. E ele vai perder sua renda. Então, queridos, tem gente chorando por causa da corrupção. Tem gente sofrendo. Tem muito pobre necessitado aí. Não somente aquele pobre da favela, mas o pobre que trabalhava dignamente, sustentava sua família, e que foi para a rua e que não tem perspectiva mais. O que ele sabia fazer era trabalhar na sonda de perfurar petróleo. Acabou. E como é que fica isso? Isso é consequência, queridos, desse sistema corrompido que acabou com a Petrobras. Desse sistema corrompido praticado por políticos sem nenhum temor de Deus. E aqui não entenda que eu estou falando mal só do PT. Entenda que existe uma rede de aproveitadores, até os práticos, que se tiver a oportunidade de botar um negocinho no bolso, vai colocar. Mas o salmista diz, queridos, Deus é o refúgio do oprimido. Deus é o refúgio do pobre. Deus está no meio de quem sofre as consequências da corrupção. E uma hora Ele vai se revelar. E quando Ele se revelar, o mesmo corrupto que estava sem aprender e reincidir livremente por sua impunidade, será tomado de pavor. É isso que o Salmo vai nos dizer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós gostamos muito dessa verdade quando nós somos os atingidos. Mas e quando nós somos os que atingem os outros? Você já parou para pensar nisso? Será que nossa corrupção não tem feito pessoas sofrerem? A maneira como tratamos nossos empregados, a maneira como conversamos com as pessoas, será que a nossa língua não tem promovido pobres e necessitados aos olhos de Deus? Nossa grosseria, a nossa indiferença, nossa falta de perdão, alguém erra conosco, e aí fez besteira, errou mesmo, não tem para que arrumar justificativa, mas a esperança dessa pessoa é porque você é um crente, você é uma crente, mas cedo ou mais tarde você vai perdoar. Mas todas as vezes que olha para você, os seus olhos são olhos fulminantes de juízo. E essa pessoa também é um pobre necessitado, viu? E Deus é o refúgio do pobre. Aí no verso 7 ele termina, ainda nessa garantia de que não fica impune para sempre. No verso 7 ele vai dizer: ai, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Presta atenção, a salvação vem, mas a salvação não vem da espada do povo, a salvação não vem da inteligência do povo, a salvação vem de Sião. O que significa isso? Olha só, o Monte Sião, que era a cidade onde Jerusalém foi edificada, era o monte onde Jerusalém foi edificada, era o lugar onde estava o templo do Senhor, o santuário do Senhor estava lá. E na visão de mundo do salmista, se o santuário do Senhor estava lá, então Deus morava lá, tá? Ou ainda de forma móvel, como tabernáculo, porque se foi Davi mesmo que escreveu esse salmo, que o título indica, mas o título é posterior, bem posterior, então também pode ser uma tradição errada, isso é possível. O título não é inspirado, inspirado é o texto do salmo. Mas se foi Davi que escreveu, ainda não é o templo de alvenaria, ainda é aquele templo de pano, né, o tabernáculo. Mas o santuário de Deus estava lá. Se o santuário de Deus estava lá, na visão de mundo do salmista, Deus morava lá.
Deus morava em Sião. Você vai ver isso em outros salmos, por exemplo, no Salmo 9:11, cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. É em Sião que está o trono de Deus, ele está sentado lá, reinando sobre o mundo. O Salmo 21:2 vai dizer que o Senhor te responda no tempo da angústia, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. A ideia é que se você pede a ajuda de Deus, é de Sião que essa ajuda vem, porque Deus mora lá. Essa é a visão do salmista. Então quando ele diz, se de Sião viesse a salvação a Israel, ele está plenamente convicto que a salvação para Israel não estava nos próprios israelitas. A salvação para Israel estava no Senhor. Olha, tem um livro daquela jornalista, que tem ganhado bastante notoriedade por bater mesmo contra o PT, aquela Raquel Sherazade. Tem um livro que ela lançou aí, que está vendendo pra caramba, o título é O Brasil Tem Cura. Eu não li o livro dela, não sei qual é o argumento que ela utiliza, qual é a cura do Brasil, mas eu concordo com o que ela diz. O Brasil tem cura. O Brasil tem cura sim. Mas a cura do Brasil não vem do brasileiro. A cura do Brasil vem de Sião. A cura do Brasil chama-se Jesus Cristo. É Jesus quem vai resolver esse problema. Olha, queridos, eu não sou um isentão, tá? Não sei se vocês estão acostumados com esses termos, Coxinha é o que é de direita, esquerdopata é o que é de esquerda. E o isentão é aquele que finge que não tem posicionamento, mas no íntimo ele se posiciona, certo? Mas eu tenho um posicionamento e não tenho nenhum problema de dizer isso aqui. Eu orei para que Dilma não fosse reeleita. Deus não atendeu minha oração. Eu estou orando para que haja um impeachment. Mas continuo sem saber se Deus vai atender minha oração, porque a minha vontade e a vontade de Deus tem um abismo de distância entre elas. E eu não sei. Uma coisa que eu sei, ela está lá porque ele botou, porque a Bíblia garante que ele levanta reis, ele derruba reis, ele institui autoridades e destitui autoridades. É dele. Portanto, se ela está lá, ele a colocou. Também na hora que ele quiser tirar, ele tira. Então eu tenho orado pelo impeachment. Tenho orado para que seja um processo legítimo. Mas o impeachment pode não acontecer, porque pode ser projeto de Deus. Que ela continue lá. E aí, na última semana eu me perguntei, Deus, qual seria então a oração mesmo que mais agradaria o teu coração? E eu mudei minhas orações em relação à situação do Brasil. Eu continuo querendo que haja um impeachment. Mas o que eu estou pedindo é, Deus, salva Dilma. Deus, se revela para ela que Dilma se converta. Que Lula se converta. E Delcídio se converta, cada um deles, que Aécio se converta, e José Serra se converta, ou seja lá mais quem, e o pessoal do PSOL se converta, que os eternos em cima do muros do PMDB se convertam, e que a bancada evangélica se converta também. Queridos, acredite, você já pediu o que é que você quer que Deus faça na configuração política, você já orou, está resolvido o problema. Comece a orar por isso também. Porque para a salvação vir de Sião, ela vem por meio de mudança do coração. Essa mudança começa na gente, no povo de Deus. Porque não é o Brasil que é a nação de Deus. A nação de Deus é a igreja. Somos nós, os mensageiros da sua luz, os mensageiros do seu amor. Portanto, proteste. Se você é a favor do governo, proteste
de vermelho, se for contra de verde e amarelo, se você tem um posicionamento, mas ore, meu irmão, ore, porque a salvação vem de Sião, ela não vem de nós. Nós cremos em Deus, amém? Nossos atos precisam expressar na prática essa crença. Cuidado com a corrupção, ela é um ateísmo prático. Precisamos viver na certeza de que nada que façamos está oculto aos olhos de Deus. A corrupção também é uma ilusão de que Deus não está vendo. Ele está vendo, cuidado com a sua vida. E a corrupção não durará para sempre. Nem a dos coxinhas, nem a dos esquerdopatas, nem a dos isentões. O que nós precisamos fazer, além de orar para que Deus faça justiça, nós precisamos nos arrepender das nossas próprias corrupções. Senão seremos achados culpados por Deus da forma de corrupção que Jesus mais odiava no seu ministério terreno: a hipocrisia. E a igreja não seja achada culpada por hipocrisia, que abre a boca, digita nas redes sociais, denunciando e condenando a corrupção dos políticos, e no seu dia a dia, nos corredores, nas entrelinhas da vida, continua livremente achando que Deus não está vendo, agindo como se Deus não existe. E esse Deus nos purifique, nos perdoe as corrupções e nos abençoe em nome de Jesus.